Amigos queridos, que a paz, a alegria, o bom senso esteja sempre em nossos pensamentos. Convido a todos a desligar das questões da terra, do dia a dia, para que o dia seja de muita luz e que você possa comungar com os espíritos amigos nesta manhã, com essa lição tão maravilhosa. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dos denários 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres o mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Amado Jesus, que esta lição possa tocar o nosso coração, para que possamos sentir não só a beleza, mas a grandeza do ensinamento, modificando a nossa forma de pensar e de sentir, as oportunidades felizes que temos recebido nesta existência. Dai-nos forças, Jesus, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que o Evangelho seja para nós o estímulo às grandes vivências, modificando a nossa forma de pensar, de sentir e de olhar o nosso próximo. E assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, desejamos que o seu amor cubra as sombras que ainda estão em nós, transformando-as em luz, pela sua bondade, a estimular o esforço de cada um para que nos tornemos seres melhores e que a lição possa calar profundamente em nossa intimidade espiritual. Que Deus nos abençoe e que a paz esteja conosco, que assim seja. Queridos irmãos, essa lição do Evangelho gostaríamos de trabalhar um pouquinho, convidando-os a refletir comigo. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós sabemos que Jerusalém era um ponto de convergência
religiosa muito forte. E Jericó era uma cidade de muito comércio, corria muito dinheiro em Jericó. E essa pessoa, ele cai em poder dos ladrões, que tiraram tudo o que ele tinha e deixaram ele em um estado bem, bem difícil, todo com o corpo ferido e quase semi-morto. E aí ele ficou no caminho, ele estava no caminho, à beira da estrada, e passa ali um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho. O viu e passou adiante. Vamos refletir nisso. Quem é o sacerdote? Não é aquele que prega o evangelho? Não é aquele que nos diz do céu e do inferno? Não é aquele que muitas vezes estende as mãos para a comunhão? E eu pergunto, é esta postura da vivência, de buscar o bem e servir o próximo? Mas nós, muitas vezes, o espírita também se coloca nessa posição de sacerdote, de estar falando do evangelho numa oratória brilhante, de estar também pregando sem que reverbera no seu pensamento a profundidade do fato que nós estamos narrando. Hoje não vivemos mais este tempo. Nós vivemos num tempo de uma modernidade social, mas uma pobreza espiritual. No entanto, com o conhecimento da doutrina espírita, aquele que está caído merece a nossa compaixão, merece as nossas vibrações e, se possível, chamar-nos as autoridades, as ambulâncias, o SAMU, aquilo que for importante nesse momento para auxiliar aquele irmão. Isso é um ato de amor, é um ato de caridade. Mas nós precisamos refletir em nós para saber em que momento nós estamos erguendo aqueles que estão no nosso caminho, na nossa trajetória, no nosso lar. Quantas vezes nós percebemos as dificuldades de um ente querido e nós não temos a coragem de estender as mãos. Muitas vezes essa relação ela é tão distante que nós nem sequer às vezes conseguimos penetrar no pensamento de um filho, porque temos dureza de coração, cegos de amor. Então nós observamos que depois vem um levita, que era um escriturário, que escreviam as leis, que também veio daquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Só o conhecimento não me transforma, irmãos. Nós temos o costume, o hábito de ler muito, mas essa leitura não tem nos transformado. E aquele que não era considerado um homem de boa vida, aquele que não mais podia frequentar o templo de Jerusalém, que foram exterminados, que criaram uma comunidade dos samaritanos em Samaria, usou de compaixão. E ele não só usou de compaixão, como também ele vivenciou aquilo que as leis de Deus, a lei do amor, vinha nos ensinando. E a lei do amor não é para essa ou aquela religião, é para todos nós, somos filhos de Deus. E qual foi a atitude dele? Ele parou, sentiu a dor do irmão, se preocupou, tirou da sua bolsa um azeite, limpou, passou nas feridas, tirou aquele manto que ele carregava, nós sabemos que eles tinham esse hábito, enrolou ele e assentou ele após ter passado
nas suas feridas o óleo e vinho para que pudesse desinfetar, limpar. Mas ele pensou o que fazer. Então, o que fazer? Ele também estava a caminho, ele também tinha seus compromissos. Ele levou numa hospedaria mais próxima. Mas ele não só levou, ele colocou no cavalo, foi puxando, e ele fez uma recomendação muito importante. Ele deixou depositado ali 2 denários, uma quantia, e disse que ele cuidasse dele até ele voltar. E se o dinheiro não desse para as despesas, que ele voltaria e ele resgataria todo o dinheiro que havia sido gasto. Ele perguntou quem era aquele homem? Não. Ele não queria saber. Ele viu ali um irmão, um próximo. Então, quando essas ações são realizadas, nós precisamos entender que todos nós podemos também fazer isso. E é aquele doutor que estava ali conversando com Jesus, mas muito mais numa proposta de ver qual era a atitude do mestre. Ele diz: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Ele levou a pessoa a refletir porque ele perguntou: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres dele, a mais eu te pagarei quando regressar. E qual desses, Jesus pergunta para ele, que percebe a atitude do samaritano? E Jesus então leva a uma reflexão profunda. E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. O que Jesus responde? Jesus não vai ficar dando uma aula. Jesus só disse: e fazem o mesmo. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus. E toda a moral de Jesus, ela resume na caridade. Ela se resume no ato de fazer. E isto nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Tanto o levita, quanto o doutor da lei, quanto o sacerdote, quanto o levita, que ali passaram, eram, com certeza, espíritos cegos de amor. Eram espíritos que estavam ligados ainda à sua vaidade, ao seu orgulho, olhando só para si e para os cargos que eles ocupavam. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta 2 virtudes que nós precisamos refletir nelas, que nos leva a compreender o que seja felicidade e o que é ser feliz. Bem-aventurados, diz, os pobres de espíritos, os humildes, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus declina aqui as bem-aventuranças para que nós pudéssemos compreender que nós estamos num papel hoje, como espíritas cristãos, a não mais falar das citações de Jesus, mas vivenciá-las. Vivenciar o Evangelho é colocar em prática em todas as experiências que a vida me convida, para que eu possa amar meu próximo como eu amo a mim mesmo. Fazei aos outros o que quereis que fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Pratica o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Essas são as recomendações do Cristo. Mas nós ainda julgamos, nós ainda criticamos e não olhamos a nossa incompetência, a ausência desse amor no próprio lar, quando não olhamos as necessidades daqueles espíritos que compõem
o meu contexto familiar. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o que dá. Como nós temos dado? De que forma eu tenho assentado, orientado, ouvido, levantado um ente querido? Às vezes, eles não estão mais caídos como o samaritano, espancados, mas eles estão caídos de esperança. Eles estão caídos pela dor moral. Então, isso é fruto do orgulho e do egoísmo que nós ainda não aprendemos a combater. Então, Kardec nos mostra que é necessário, para melhor aprender o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quando a forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Nós ainda precisamos de entender por que Jesus não foi mais claro, por que Jesus não mostrou para eles, por que Jesus conhecia as suas dificuldades, a sua imaturidade, a ausência de experiências necessárias. Mas nós, que já chegamos hoje há mais de 1,5 século, quase 200 anos, de codificação de doutrina espírita, nós ainda vamos continuar com os corações endurecidos, não nos sentindo pobres de espíritos, não nos sentindo como um ser que poderíamos já ser misericordioso. Então Jesus vem nos mostrar que a caridade é uma condição para a nossa salvação. E a história do bom samaritano ainda hoje nos faz reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus, a união, a paz entre as criaturas e não antes dele, como ninguém o compreendia. É preciso que a gente possa compreender que Jesus, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que se veja em calamidade e penura, sem distinção de credo e raça. Caridade onde esteja é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que caridade é essa que nós estamos matando os nossos irmãos? Que nós estamos compartilhando com a guerra? Que momento é esse que nós estamos vivendo, meus irmãos? Que cristão temos sido e que espírita nós somos? Por isso, nós precisamos entender que, através dos ensinamentos de Jesus, que todos nós, todas as criaturas, precisam ser vistas, reconhecidas como irmãos pelas leis de Deus, lembrando-lhes que tudo aquilo que eu fizer para o próximo, mal beneficiado serei eu mesmo. E aí nós vamos ver que a caridade trazida por Jesus é a chave que abre a porta para a nossa libertação. Então nós vemos quando Kardec encerra esse item dizendo: desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Reflitamos nisso. Qual é o sentimento que ainda perdura em mim, que eu insisto que eles fiquem comigo? Talvez para muitos a vaidade, o orgulho, o egoísmo, mas eu tenho certeza que todos aqueles que já compreenderam a sua vida como espírito e a consequência dos seus atos estão se esforçando para construir a brandura, a benevolência, a indulgência nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Deixamos aqui essas reflexões para todos.
para que no momento do passe elas também possam atuar, porque é só pedir e nada fazer, só pedir e não sentirmos gratos a Deus, porque nossos atos não têm sido coerentes com tudo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Por isso, Jesus, mais uma vez, nós rogamos o amparo dos Espíritos e que nesta hora do passe possamos refletir no que mais necessitamos e que cada um possa fazer os seus pedidos para lhe dar força, coragem para mudar as vibrações que estão dentro dos nossos corações, nos nossos pensamentos. Pedimos que a água seja fluidificada, mas que a nossa fé também seja fortalecida, para que esta água receba do nosso pensamento a gratidão por tudo aquilo que a espiritualidade lhe oferece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Dai-nos força e coragem para que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que o Senhor esteja conosco, hoje e todo sempre. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que vocês sejam amparados pelas vibrações do nosso caro irmão Eurípedes Barçanufo.